Olá, pessoal! Como vão vocês? Hoje temos aqui uma live com um tema muito importante. A gente vai falar sobre obesidade, né? A gente vai entender aqui que a obesidade é uma doença, não tem a ver com falta de força de vontade, falta de foco, falta de vergonha na cara, como muitas vezes as pessoas se referem. E ontem foi o Dia Mundial da Obesidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, e um dia para gente... Gente, que é isso que apareceu aqui? Um dia não para a gente comemorar, mas um dia para a gente conscientizar, né? Um dia para a gente falar mais sobre o assunto, um dia para a gente refletir, né? Porque além da questão toda de saúde, existe uma questão emocional, existe uma questão social, existe julgamento em relação a isso. As pessoas que se encontram muitas vezes acima do peso, elas enfrentam uma série de dificuldades e preconceitos e falta de entendimento. Então, quem está chegando aí vai colocando um coraçãozinho para subir. Boa noite, Eliane. Boa noite, Josiana. Coloca um coraçãozinho para subir aí, para o algoritmo avisar as pessoas que a gente já está ao vivo com esse tema que é super importante. Vou colocar aqui, ó, obesidade é doença e não falta de força de vontade. Muito bem, aposto que todo mundo um dia já escutou isso ou já falou isso para você mesmo, muitas vezes, né? Engordei porque eu não tenho vergonha na cara. Engordei porque eu sou uma sem vergonha. Engordei porque eu não tenho foco, não tenho disciplina, não tenho força de vontade. Aposto que muitas de vocês já até se cobraram nesse sentido, né, gente? Porque a gente acaba que, infelizmente, muitas vezes a gente mesmo se maltrata muito nesse processo. Então eu quero começar essa live falando a respeito do aspecto da saúde, que por incrível que pareça, eu estava lendo sobre isso esses dias, eu estava estudando. Eu não sei se vocês sabem, né? Essa classificação de obesidade realmente como doença, ela não é tão antiga, né? A partir de 2008 começou-se a discutir obesidade como doença de verdade, né? E só a partir de 2013 que isso ficou estabelecido realmente dentro dos critérios de saúde que seria classificado como uma doença. Então é recente, né? E eu estava lendo uma pesquisa, estava estudando sobre isso, porque a gente fala tanto sobre isso, mas às vezes a gente trata a obesidade dessa forma que eu comecei a falar aqui. Muitas pessoas atribuem isso à falta de força de vontade, falta de foco, falta de disciplina, quando na realidade é uma doença. E classificada como doença, gente, foi só a partir de 2013 que foi convencionado obesidade como uma doença e principalmente, muito mais do que isso, de nível epidêmico e pandêmico, né? Hoje é uma das principais pandemias que existem no mundo. E é interessante, gente, nos últimos anos, nenhum país conseguiu reduzir taxas de obesidade. Olha que coisa louca isso. E muito pelo contrário, cada vez mais os números são crescentes, assustadores e alarmantes. Então a gente precisa começar a conversar sobre isso de uma forma mais séria, né? De uma forma que a gente se dispa dessa questão de julgar as pessoas. Eu acho que o que dificulta muito esse entendimento é que, na verdade, a gente tem um olhar julgador em cima de quem está acima do peso. Isso é inevitável, principalmente hoje em dia, com tantos parâmetros de beleza, tantos parâmetros do que é certo, do que é errado, a gente esquece de olhar esse lado importante da questão da obesidade, que tem a ver realmente com a nossa saúde. Então,
A gente, quando pega os números, eles são realmente assustadores. Eu fiz uma anotação aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Então, assim, eu tô dizendo aqui da gente estar acima de um peso que seja saudável. É muito importante a gente alinhar uma coisa aqui na nossa conversa de hoje, né? Não existe aqui, gente, nenhum olhar sobre estabelecer qualquer parâmetro que seja para qualquer pessoa, né? Mesmo trabalhando com emagrecimento já há tanto tempo, já vão para 7 anos que eu trabalho com isso, eu nunca estabeleci, junto com as minhas clientes, sequer qualquer coisa que se aproxime de um padrão que seja, entre aspas, um padrão de beleza. O que eu sempre falo para elas é o seguinte: eu acho que a gente, até por uma questão de longevidade, até por uma questão de saúde, a gente de fato não pode abrir mão de parâmetros de saúde quando o assunto é emagrecimento. Então, existe sim parâmetros daquilo que é saudável e que não necessariamente seja estético, né? Porque existe realmente o peso que é saudável e existe o peso estético. E a gente precisa respeitar as pessoas que fazem opção por uma coisa ou outra, né? Já atendi milhares de clientes que me buscaram para ajudá-las a atingir um peso que fosse saudável. Elas não tinham interesse na questão estética. Assim como eu já atendi várias clientes com grande interesse na parte estética. E o que a gente precisa é tirar esse preconceito, né? Cada um, gente, precisa se alinhar e cada um precisa buscar aquilo que de verdade faz sentido para a sua vida, né? E a gente tem que aprender a respeitar essas coisas, né? Então, se uma pessoa busca o peso estético, tá tudo bem, gente, porque aquilo é importante para a pessoa, aquilo vai fazer bem para a pessoa e a gente precisa aprender a respeitar. Assim como a questão da pessoa estar acima do peso também requer o nosso olhar respeitoso, o nosso olhar de apoio, o nosso olhar de incentivo, que muitas vezes a gente percebe que as pessoas que encontram nessa situação, infelizmente, principalmente no entorno delas, elas acabam não encontrando este acolhimento, né? Na grande maioria das vezes elas acabam sendo julgadas, elas acabam sendo criticadas, elas acabam sendo colocadas como pessoas que não têm solução, né? Eu canso de ouvir isso, e não só de ouvir. Eu já fui uma pessoa que estive acima do peso durante muitos anos. A gente mesmo se coloca nesse lugar, porque chega no momento que a gente está tão cansada, a gente está tão desgastada em relação ao processo, que a gente realmente começa a acreditar que existe um problema com a gente, né? Inevitavelmente a gente começa a se comparar, inevitavelmente a gente começa a se questionar por que que as outras pessoas conseguem e eu não consigo, né? Por que que eu tenho todo o conhecimento sobre aquilo que eu deveria fazer e não faço? E isso acaba desestruturando a nossa autoestima, a nossa força mesmo de querer continuar, de querer fazer algo por nós. Então é muito mais complexo do que simplesmente come demais e não faz atividade física, porque esse é o conceito que a gente tem em cima das pessoas que estão acima do peso, né, gente? A primeira coisa que vem na cabeça, tá acima do peso porque come demais, porque não tem uma vida saudável, porque não se exercita, porque não se cuida, só que o buraco disso é muito mais embaixo. Então, os números por si, eles acabam trazendo pra gente indícios de que obesidade ou a gente estar simplesmente acima do peso, que são duas coisas diferentes, né? Você está acima do peso, tem uma classificação ali do seu IMC, que é dada convencionalmente como estar acima do peso, e um determinado número a mais, um determinado grau a mais, você já começa a ser classificada como uma pessoa em obesidade. Então, olha só que interessante que a Eliane tá falando aqui pra gente, como que isso é sério, gente. Ela já foi chamada de preguiçosa por estar acima do peso. E isso, infelizmente, gente, é muito comum. É muito comum e muito triste quando a gente imagina isso. Eu falo que realmente só quem vive isso na pele sabe a dimensão disso. Sabe o quanto que isso desestrutura a gente emocionalmente, tira toda a nossa força, toda a nossa vontade realmente
Porque o pior disso tudo, como eu falei, a gente começa a acreditar que isso é verdade. Né? A gente começa aí, tá vendo? Realmente eu não emagreço porque eu sou preguiçosa mesmo. Eu emagreço porque comigo não tem jeito. Né? Eu não tenho força de vontade, eu não tenho vergonha na cara. Gente, acho isso tão triste quando eu escuto isso e sabendo que é verdade, porque em algum momento da minha vida também eu já me senti assim. Então, quando a gente pega os números, isso de certa forma demonstra pra gente que existe algo muito além disso tudo que a gente falou aqui até agora. Porque os números, eles são alarmantes e eles são assustadores. Né? Então eu peguei esses dados aqui de uma pesquisa que foi realizada em 2020, né, do Ministério da Saúde. Então peguei os dados mais recentes em relação a isso, né, uma pesquisa nacional de saúde de 2020, que traz para a gente o seguinte: hoje 60,3% da população está acima do peso. Né? Então, como que essa classificação é feita, gente? Através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é uma conta básica, é uma conta que é um parâmetro, porque a gente precisa de uma referência para poder estabelecer isso, né? E todo mundo pode e deve calcular seu IMC só como uma referência, pelo menos para você ter noção de onde você se situa, né? Que você vai pegar lá, o seu peso vai dividir pela sua altura elevado ao quadrado. Você vai ter um número ali. E dentro dos índices de classificação desse número, você vai saber se você está em sobrepeso, se você já está em obesidade. O fato é que nessa pesquisa, gente, 60,3, eu anotei aqui, ó, dos adultos estão acima do peso, né? Sendo que desse total 60,3, 62,6% representam mulheres. Então a mulherada tá mais acima do peso do que os homens, né? Porque envolve uma série de coisas também, inclusive hormonais. E 57,5% da população masculina acima do peso. Então isso é muito assustador. Né? Desse valor, gente, 25,9% da população já está obesa. Ou seja, as taxas de IMC estão acima de 29,5, né? Que já são a classificação dos 3 graus ali de obesidade, grau 1, grau 2 e grau 3. Quando a gente pega a população de crianças, isso ainda é mais assustador. Por quê, gente? Porque hoje em dia a gente tem aqui, ó, 41, né? 41,2%. Não, aqui são as informações de adulto. Onde que eu anotei de criança? Aqui, ó, anotei as crianças. 15,9% da população de 25,9% que já está em obesidade, 15,9% são crianças menores de 5 anos. E 31,7% são crianças entre 5 a 9 anos. E o que é mais assustador, gente? Existe uma previsão de que daqui a 15 anos, esses números vão triplicar, né? Então, 1 a cada 4 pessoas, a previsão para daqui 4 anos, se nada mudar. Daqui 4 anos não, daqui 15 anos. 1 de cada 4 pessoas estarão acima do peso, caminhando para a obesidade. Então, tá soprando o microfone ventilador, gente? Peraí, deixa eu desligar, que eu não tinha visto. Nossa, porque tá um calor tão forte aqui que eu liguei o ventilador. Obrigada, Dani, por ter me avisado. Então, o que acontece, gente? É assustador quando a gente para pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo que é assustador, a gente chega à conclusão de que não é uma coisa tão simples quanto a gente imagina. Não tem a ver só com falta de informação, não tem a ver só com falta de vergonha na cara. Então, a gente precisa começar a entender, eu acho que o grande lance das pessoas que têm obesidade é que muitas vezes elas não entendem que isso é uma doença. Né? É uma doença e como uma doença precisa ser tratada. Então
Então a gente precisa começar a encarar isso como uma doença de tratamento contínuo, assim como é hipertensão, assim como é diabetes. Obesidade hoje é classificada como uma doença crônica, ou seja, uma doença que requer cuidados, né? E os cuidados precisam ser permanentes. E muito mais do que isso, a cura para a obesidade, gente, não é simplesmente a pessoa emagrecer. Eu sempre falo isso com minhas clientes. Perda de peso na balança pode significar várias coisas. Não necessariamente que a pessoa está reduzindo gordura, né? Então, às vezes, a gente vê aí coisas tão malucas que as pessoas fazem para emagrecer e emagrecem. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acha que o problema é simplesmente o peso na balança. Então, como que a gente trata obesidade? Com mudanças de hábito. Entenda que o peso na balança, para mais ou para menos, vai ser só uma consequência, né? Porque muitas vezes na cabeça de quem está acima do peso, a pessoa pensa que simplesmente ela precisa emagrecer, né? E emagrecer considerando peso na balança. Isso não significa nada. Se ela não tem uma mudança real do estilo de vida dela, se ela não tem uma mudança real de hábitos. Porque na realidade não é só uma questão do número na balança, é uma questão da condição de funcionamento do próprio organismo. Então, como uma doença que é crônica e que é multifatorial, né, que envolve exatamente, perder peso é diferente de eliminar, mudança de hábito, exatamente isso, né? O que acontece? É uma doença, na realidade, que ela é multifatorial, gente. Ela depende dos nossos hábitos, ela depende da nossa genética, ela depende de questões que são hormonais, ela depende do nosso próprio estilo de vida, dos hábitos de vida que a gente tem, né? Então, tudo isso é um conjunto de coisas que acabam influenciando para que aconteça, além de uma predisposição genética, sim, né? Então, apesar da predisposição genética, porque muita gente se acha condenado por conta dessa predisposição genética. E muitas vezes a pessoa fala assim, mas não tem jeito, porque a genética da minha família é todo mundo acima do peso, né? Então, a genética da sua família, gente, ela não te condena. A mudança de hábitos, ela está aí para ser feita independente da sua genética. O grande problema é que, e eu entendo isso, tá, gente? Eu entendo porque eu também já vivi isso e eu vivencio isso diariamente. Entra muito forte a questão da autoestima, né? Neste processo, entra muito forte a questão da estética, da aparência, de se sentir bem, de se sentir confortável no seu próprio corpo, né? Então, muitas vezes, o que a gente busca? O emagrecimento rápido. Muitas vezes a gente busca o emagrecimento rápido de uma forma não saudável. E aí, o que acontece? A gente acaba não tratando verdadeiramente, né, com cuidado, com atenção, com critério, aquilo que precisa ser cuidado de forma atenciosa. Né, que é uma promoção de uma mudança de vida, é uma promoção de um estilo diferente do modo da pessoa viver realmente. Por quê? Porque isso vai impactar no resultado. E não somente no resultado da perda de peso na balança, né? Porque não é isso que trata a obesidade. O que trata a obesidade, gente, é mudança de hábito. Não é simplesmente perda de peso. Então, esse é um ponto que, quando a pessoa entende, gente, o processo para ela deixa de ser uma coisa que vai gerar tanta ansiedade quanto eu percebo que gera nas pessoas. As pessoas, muitas vezes, elas estão ali acima do peso por tanto tempo, elas foram ganhando peso pouco a pouco, né? Porque a gente vai ganhando e vai se adaptando, gente. A gente engorda 1 quilinho, a gente vai se adaptando, a gente engorda 2, 3, 4, 5, 10, a gente vai levando, vai se adaptando, até que chega um momento que algo acaba sinalizando pra gente e acaba incomodando a gente a ponto da gente querer uma mudança. Só que quando a gente percebe isso, o que normalmente a gente tem na cabeça? Preciso resolver isso rápido. Não é assim o pensamento? Né? Eu tenho que dar um jeito nisso.
Então, às vezes, quando a gente tem essa tomada de consciência, a gente tem esse clique, a gente quer que a coisa dali para frente aconteça de uma forma muito rápida, né? E aí a pessoa, no entendimento dela, quando a gente tem esse clique, qual que é a busca que ela tem incessantemente? Preciso perder peso. Preciso perder peso de toda forma. Preciso dar um jeito nisso rápido. Só que, na realidade, dar um jeito nisso rápido não significa que a gente realmente está tratando o problema. Porque, gente, eu digo para vocês, como uma pessoa que viveu mais de 20 anos, né? Hoje, já vou fazer 50 anos, mas desde os meus 20 e poucos anos de idade, eu vivi eternamente brigando com a balança. Engordava, emagrecia. Já estive muito acima do peso, já estive nem tanto acima do peso, já tive magra demais, já tive mais ou menos, já tive do jeito que eu queria, já tive muito longe daquilo que eu queria. E era uma luta, assim, eterna, até que eu entendi que de nada adiantaria se eu não mudasse várias coisas na minha vida. Né? A gente às vezes tem medo da gente abrir mão da vida que a gente tem, por quê? Porque é aquela história, gente, eu tô na merda, mas aqui tá quentinho. Entende? Eu sempre falo isso. Eu tô na merda, mas a merda é conhecida. Né? Eu tô na merda, mas a merda tá quentinha. Eu tô vivendo um ruim, mas é um ruim que eu conheço. Então, às vezes, a gente tem muito medo da mudança, porque a gente tem medo de estar mudando. A gente sabe que o resultado é melhor, mas a gente acha que a nossa vida não vai ser melhor. Por quê? Porque os hábitos que eu estou acostumada são os hábitos que eu tenho hoje. Né? Comer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, não ter uma rotina de atividade física na minha vida, não ter uma rotina de pequenos cuidados no dia a dia. Né? Então, enquanto a gente não entende que a gente precisa colocar isso na ordem de um tratamento, a coisa realmente fica complicada, porque a gente sempre vai estar buscando a fórmula mágica do emagrecimento. A gente sempre vai estar buscando qual que é o jeito que eu vou resolver isso aqui da forma mais rápida que eu puder. E na ideia da gente, o que é mais louco, gente? A gente tem a sensação de que eu resolvo isso, emagreço e volto para minha vida anterior. Sempre este é o pensamento, né? Eu tiro um tempo aqui da minha vida, vou me dedicar aqui ao meu emagrecimento, vou dar o meu melhor, vou fazer tudo que eu posso, independente do que a pessoa põe na cabeça que ela vai fazer. Mas se ela não vira essa chavinha de que não é uma coisa temporária, gente, cuidar disso é cuidar disso a vida inteira. Né? A mudança de hábitos, ela precisa ser para a vida, e por isso que não precisa pressa. Por quê? Porque a gente precisa se adaptar, a gente precisa encontrar um novo jeito de viver, a gente precisa encontrar uma vida que seja legal também, que eu não precise viver o tempo inteiro em sofrimento, em restrição, em abrir mão do meu social, mas algumas coisas nunca mais serão como as coisas que hoje na minha vida me fizeram estar como eu estou. Né? Aquela história, idiotice é a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso não existe, gente. A conta não fecha. O que não significa que essa mudança tá levando a gente para algo que seja pior. Né? Porque a gente sempre se enxerga numa vida de privação, numa vida que eu não vou poder fazer o que eu quero, uma vida que eu não vou poder comer as coisas que eu gosto, uma vida que eu não vou poder numa festa, né? É como se eu saísse de uma vida social para ter que emagrecer. E isso pesa muito no processo quando a gente não tem essa virada de chave. Então, o emagrecimento, para a gente considerar ele como uma parte importante do tratamento para as pessoas que estão acima do peso, para as pessoas que estão em obesidade, é um ponto só. Ele sozinho não resolve o problema se a pessoa não muda os hábitos de vida. E aí, nessa mudança de hábito de vida, gente, que entra essa parte que a gente muitas vezes coloca na conta de eu não consigo emagrecer porque eu, igual a Eliane falou aqui, ó, eu sou preguiçosa,
eu não consigo emagrecer porque eu já tentei várias vezes e não consigo, tem alguma coisa muito errada comigo. Eu já tentei emagrecer, mas eu não consigo porque eu sou sem vergonha, né? Eu não tenho foco, eu não tenho disciplina, eu não tenho força. E sabe o que que faz a gente pensar isso? Porque muitas vezes realmente a gente já emagreceu e já engordou de novo. E a gente engordou não é por causa de nada disso que eu acabei de falar. Foi porque verdadeiramente a gente não fez uma mudança de hábito na nossa vida. Né? Então, às vezes, eu coloquei o foco muito num determinado período da minha vida, fui lá, fiz o que tinha que fazer, mas eu não entendi que aquilo precisava ser levado para a vida. E, infelizmente, gente, por mais que seja uma coisa que a gente fala sempre, como eu falei no início dessa live aqui, eu estava estudando, eu estava pesquisando sobre o tema, gente. Pasmem, foi feita uma pesquisa entre profissionais de saúde. Pasmem com essa informação. Foi feita uma pesquisa entre profissionais de saúde. 22,4% de profissionais de saúde não sabiam que obesidade era classificada como doença. Às vezes a gente fala de obesidade, às vezes a gente entende só que é um nome que foi dado. Obesidade é doença, gente. Existe classificação internacional, né? Se a gente pega o CID, que é aquele livrinho verde que eu tenho ali, ó, que é o livrinho, né, da classificação internacional das doenças, hoje, a partir de 2013, já foi convencionado como doença. Então, muitas vezes falta também saber fazer o manejo disso, né? Tanto da parte profissional, quanto da sociedade de maneira geral e principalmente de quem vive essa realidade. Porque a gente vive, gente, e eu falo a gente, porque eu, como uma pessoa que já estive acima do peso, eu continuo considerando isso como um tratamento que eu preciso fazer o resto da vida. Foi só depois que eu encarei isso é que eu realmente consegui me manter. Né? Eu posso dizer para vocês que eu fui emagrecer de verdade mesmo, gente, depois dos 40 anos de idade. Né? Mais precisamente aí, ó, de 44 anos para cá, vou fazer 50 agora esse ano. Né? Que a minha chavinha virou em relação a isso. Olha, é uma doença e eu preciso tratar. Eu preciso cuidar disso o resto da vida, porque infelizmente eu tô na faixa aí dessa doença, né? Eu estou dentro dos índices quando a gente classifica. Já estive simplesmente acima do peso, mas já estive em obesidade também, né? Então, em se tratando de uma doença crônica, gente, é algo que a gente precisa ter cuidado para sempre. Né? Então, do mesmo jeito que a pessoa hipertensa tem que tratar aquilo ali para sempre, da pessoa que é diabética tem que tratar aquilo ali para sempre, e outras doenças, a gente precisa começar, e principalmente quem tem, porque muitas vezes a pessoa não tem esse entendimento sobre o assunto. Né? Ela muitas vezes não, primeiro, por falta de conhecimento, porque talvez ninguém nunca chegou e falou assim, olha, o que você tem é uma doença. E como uma doença precisa ser tratada. E é uma doença que vai ser tratada para o resto da vida. Né? Não é só uma coisa momentânea. Não é só uma coisa de período. Sabe, gente? E às vezes a gente muitas vezes se engana porque a gente pensa assim, bom, mas não é uma doença não, porque eu fiz todos os meus exames e os meus exames estão bons. Quantas e quantas vezes a gente escuta isso? E quantas vezes a gente se conforta em relação a isso? Ah, eu estou acima do peso, mas eu estou saudável. Eu estou acima do peso, mas todos os meus exames estão bons. Só que a gente não para pensar, gente, a que custo que eu estou acima do peso e todos os meus exames estão bons? Muitas vezes o meu corpo tá lá, ó, trabalhando no limite para manter aquele resultado. Né? Eu falo que um corpo acima do peso é como se fosse um carro que só anda de primeira. Como que é o motor de um carro que só anda de primeira, gente? Ele tá andando ali, ó, na força máxima. Imagina um carro, quem dirige aí sabe o que eu tô falando. Põe um carro, você só vai usar a primeira marcha nesse carro o tempo inteiro.
Independente se você estiver arrancando, se você estiver na subida, se você estiver na descida, você vai andar nesse carro só de primeira. Como que é o desempenho desse carro? Ele até anda. Você vai chegar em qualquer lugar com ele. Às vezes você vai demorar um pouquinho mais, né? Só que aquele carro, ele tá andando ali com o motor travado. Ele tá andando ali, ele não tem um desempenho tão bom, mas ele chega em qualquer lugar. É a mesma coisa do nosso corpo acima do peso, né? Muitas vezes a gente vai chegar em todos os lugares, a gente vai fazer todas as coisas, a gente vai lá e vai fazer os exames e nossos exames estão todos bons, né? E aí o que a gente imagina? Não, tá tudo certo, mas ninguém para falar pra gente a custo de que tá tudo bom. O quanto que isso tá custando e o quanto que isso a longo prazo é desgastante para o nosso corpo, né? E para além da questão física, gente, tem também a questão emocional. E aí, veja bem, entendam o que eu tô falando. Quando eu falo da questão física, da questão estética, eu estou me referindo, gente, para quem se sente assim. E eu não estou aqui estabelecendo padrão nenhum sequer em relação às pessoas devem ser magras. As pessoas devem ter o corpo que fazem sentido para elas, mas elas jamais podem abrir mão da saúde. A gente jamais deveria abrir mão da nossa saúde, porque tudo bem se a pessoa não tem a questão estética, se está acima do peso para ela, não é um incômodo estético, tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso, né? Por quê? Porque cada um mora dentro do seu corpo, sabe a dor, a delícia de ser o que é. Mas de saúde a gente não pode abrir mão, né? Por quê? Porque a gente tá aqui nesse mundo para fazer tantas outras coisas. Por que a gente não vai cuidar do nosso templo, da nossa casa, da melhor maneira possível, justamente para a gente poder fazer tudo que a gente acha que faz sentido pra gente? A gente viver a nossa vida, a gente se colocar a serviço do mundo, né? Porque eu acredito que todos nós estamos aqui para servir de alguma forma. E para tudo isso a gente depende de ter um corpo que permita que a gente faça isso, que possibilite para a gente longevidade, que possibilite para a gente poder experimentar a vida, né? Então, de saúde é algo que realmente eu, inclusive como profissional de saúde, eu não poderia estar aqui tendo um discurso diferente desse, né? Então, desde que você não abra a mão da sua saúde, não importa a estética do seu corpo, né? Se tá um pouquinho acima do peso, está tudo certo, mas de saúde a gente não pode e não deve abrir mão, tá? Então, assim, eu acho que muito motivada pelo dia de ontem, né? Eu senti de vir aqui falar isso com vocês, para vocês refletirem sobre isso, né? A gente precisa dessa viradinha de chave, porque aí a gente para de ficar tão ansiosa para o resultado, gente. Já que é uma coisa para o resto da vida, por que eu fico ansiosa com o resultado? Eu simplesmente preciso começar a incorporar na minha vida as coisas que eu sei que vão me tornar uma pessoa mais saudável. A perda de peso na balança, ela vai ser uma consequência disso, né? E lembrando, para que desespero, para que pressa, para que a gente achar que se não resolver isso em um mês, que tá tudo perdido, né? Que eu não dou conta, que para mim é difícil demais, sendo que é um cuidado que a gente vai ter que ter para a vida, né? O meu jogo mudou, gente, quando eu tive esse entendimento. Bom, eu tenho algo aqui, é uma doença o que eu tenho e eu preciso cuidar disso. Eu preciso de cuidar disso para o resto da vida, né? E é claro, a questão da gente estar mais motivada, a questão da gente estar mais empenhada, gente, isso é como qualquer outra coisa na nossa vida. A gente precisa começar a entender que esse cuidado, a questão específica do emagrecimento, nem sempre a gente vai estar motivada, né? Nem sempre, se a gente depender de motivação, algumas fases na nossa vida, alguns momentos no nosso dia a dia, no nosso ano, vamos contar aí quantas manhãs a gente acorda super motivada para isso, né? Então a gente precisa entender que, independente de motivação, a gente precisa colocar isso na nossa pauta diária.
e que é normal ter momentos que a gente está mais desanimada, que a gente vai mesmo é pela questão de saber que eu preciso fazer aquilo e simplesmente eu vou lá para cumprir o meu dever, o meu compromisso comigo, muitas vezes sequer, assim, com a motivação zero, gente. Né? Às vezes a gente tem uma ilusão de que a gente vai estar 100% foco, 100% determinação, 100% disciplina, 100% motivação, quando isso na realidade não vai acontecer. Na maioria dos dias a gente vai estar muito mais desmotivada do que motivada, né? E aí entra o compromisso que a gente tem com a gente mesma. É isso que faz a chave mudar. É eu fazer o que eu sei que eu preciso fazer por mim, independente de estar motivada. E se a gente para pensar, todas as áreas da nossa vida são assim. Imagina o seu trabalho aí. Todo dia que você acorda para trabalhar, você acorda saltitante, feliz, alegre. Bom dia, vida, bom dia, mundo. Tô super animada para ir pro trabalho hoje. Tá tudo certo. Não, gente. A gente vai grande parte dos dias por conta da nossa obrigação, por conta da nossa responsabilidade, né? Porque somos adultos e sabemos o que precisamos fazer, independente de estarmos motivados ou não, né? Todos os setores da nossa vida são assim, com a nossa família, com o nosso trabalho, com outros compromissos que a gente tem. Nem sempre a gente está lá disposta a dar o nosso melhor, mas a gente simplesmente vai lá e faz o que precisa ser feito, né? Então, quando a gente tem esse entendimento, eu tenho algo que eu preciso cuidar, eu tenho algo que eu preciso tratar. Às vezes eu não vou dar conta de fazer todas as coisas, mas eu também não posso abrir mão de tudo. Então, beleza, hoje tá foda pra caramba. O que eu dou conta de fazer por mim hoje? O que eu dou conta de fazer por mim é X, então eu vou lá e faço X. Né? O grande problema é que às vezes a gente chuta o balde. Ou a gente está focada demais, ou a gente chutou o balde completamente. A gente não entende esse meio termo que a gente sabe aplicar. Por quê? Porque a gente já aplica isso em outras áreas da nossa vida, né? Então tira essa expectativa também da questão do emagrecimento, que você vai ser sempre uma pessoa de alta performance, que você vai dar conta de fazer tudo com perfeição, tudo maravilhoso. Então, quando a gente tira esse peso, a gente entende, ok, é algo que tem que estar na pauta do meu dia, faz parte do meu dia a dia, beleza, o que eu vou fazer aqui hoje? Né? Então, isso aí, Carol tá falando, ó, são mudanças ao longo do processo, vencer o dia a dia, tentar fazer e entender o que tá fazendo. Perfeito, Carol, exatamente isso, gente. E assim, olha, eu espero, né, que alguma coisa tenha ficado para vocês nesse sentido, gente. Pense em mudança de pequenas coisas no seu dia a dia. Sabe, não pensa que a gente muitas vezes vai dar conta de fazer todas as coisas, porque isso impede a gente, às vezes, de dar até o primeiro passo. Sabe? E é por isso que é importante, às vezes, Marina, que conteúdo maravilhoso, merece ficar gravado. Ah, obrigada, querida. Obrigada. Ana Lúcia colocou aqui um comentário, né, aqui nas caixinhas, ó. Muito obrigada, vou deixar gravado sim, né? E peço para vocês para encaminhar esse conteúdo aí para pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar desse conteúdo, né, gente? E eu falei outro dia, né? Gravei um conteúdo aqui sobre a importância da gente abraçar essa causa, sobre a importância da gente apoiar as pessoas, né? Que a gente sabe que estão nesse processo, sobre a gente se apoiar. Né, pessoas que estão sempre em busca dessa melhoria, a gente sempre procurar estar inserida no meio de pessoas que vivem isso, porque a gente acaba se fortalecendo, porque não é uma jornada fácil, né? Mas o que eu digo para vocês é que é uma jornada possível. Tá certo, amores? Então espero que tenha feito sentido para vocês, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? E por falar nisso, vou aproveitar para poder divulgar aqui para vocês também, gente, que a gente vai iniciar a 5ª turma do desafio,
né? Que é um projeto justamente para pegar a pessoa ali pela mão e falar assim: olha aqui, é possível para você também. Olha aqui, você vai conseguir. E eu fiz questão de estruturar o desafio, né? Que são 10 dias, num período curto de tempo, para quê? Justamente para ser possível que todo mundo faça, que todo mundo consiga fazer, que seja um ponto de partida. Então, independente de qual momento você esteja no seu processo, se você estiver já no caminho, na jornada, se você estiver começando, se você estiver aí muitas vezes desmotivada para começar, é um projeto que foi feito para isso, para trazer de volta para você retomar credibilidade em você. No projeto eu vou te provar que você é capaz. Ele é um projeto de curto prazo justamente para isso. Porque é muito comum, gente, a gente ficar desacreditada da gente. Porque às vezes são tantas tentativas que a gente fica na vida inteira que a gente mesma desacredita do nosso potencial. Então, o desafio, ele tem esse objetivo. Ser um período de curto prazo para ser um começo, tá? Ele não vai resolver seu problema todo. Ele vai te dar essa inspiração inicial. Ele vai te dar esse start. E principalmente ele vai te provar que você é capaz sim. Independente de tudo que já aconteceu com você, de quantas tentativas você já fez, que deram certo, que não deram certo, não importa. Ele é para poder você retomar a confiança em você mesma, tá bom? Então quem tiver interesse, tem um link aqui na bio. Quem quiser mais detalhes, pode me chamar no direct. Eu vou ter o maior prazer de te explicar como funciona. Tá? E vai ser muito bom ter você com a gente aí. Já é a nossa 5ª turma do desafio e começa no dia 20/3. Tá bom, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tô lendo aqui os comentários de vocês. Quero agradecer todos aí pela participação. Deixar um beijo carinhoso para vocês e vamos que vamos. Abraçar a causa, nos abraçar, nos apoiar e fazer a busca aí por um mundo mais leve, né, gente? Não só de corpo, mas também de alma, de coração. A Carol vai fazer parte lá da turma. Isso mesmo, Carol. Vamos arrasar lá, tá bom? Um beijo aí, ó. Ana Lúcia também já participou, né, Ana? De alguns desafios. Teve resultados muito bons. Perfeito, gente, ó. Um beijão pra vocês, excelente restinho de domingo. Isso aí, ó, Silvinha também. Silvinha teve um hiper resultado também. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.